Olá, pessoal! Tudo bem? Espero que todos e todas estejam muito bem. Vamos dar início novamente ao nosso conteúdo, à nossa disciplina de Direito Civil, da tutela de pessoas naturais e bens. E vamos hoje, na aula de hoje, trabalharmos com a concepção de domicílio, dando continuidade a todo o conteúdo já aprendido, já trabalhado durante esse tempo. Meu nome é Carlos Eduardo Furlani, sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, Lago São Francisco. E estaremos aqui dialogando, discutindo e explanando um pouquinho sobre as questões de direito civil no que tange a concepção de domicílio. Vamos lá? Bom, vamos abordar na aula de hoje a concepção de domicílio da pessoa natural. Domicílio é a sede jurídica da pessoa, onde ela se presume presente para efeitos de direito. Ou seja, é todo aquele local onde o indivíduo, a pessoa em si, irá produzir as suas relações jurídicas, das quais já estudamos, e, obviamente, ser encontrada, estar ali à disposição. Nada mais é o domicílio do que o local onde essa pessoa habitualmente está e relaciona os seus atos, negócios, todas as suas concepções diante da área do direito, essencialmente do direito civil, e, consequentemente, responde às suas obrigações de direitos e deveres perante a sua pessoa, o Estado, e perante, obviamente, a sua pessoa e demais indivíduos como um todo. Para chegarmos ao conceito de domicílio, então, é necessário entendermos algumas pequenas diferenças entre, essencialmente, o domicílio, a morada e a residência. Então, vamos lá? Para isso, a gente possui alguns conceitos. Primeiramente, antes mesmo de adentrarmos a concepção do conteúdo aqui disponibilizado no slide de vocês, onde eu trabalho o domicílio conceitual, o domicílio eleitoral, o domicílio fiscal e o domicílio profissional, friso claramente, é necessário entendermos algumas pequenas diferenças fundamentais. Então vamos lá. Morada. Morada é o lugar onde a pessoa é encontrada. O normal é a ideia de recolhimento, é a ideia da qual a pessoa ali se encontra ou permanece, onde ela é encontrada essencialmente, a morada, para a pessoa dormir ou pernoitar. Residência é a morada habitual. Olha que interessante. É o local onde a pessoa é encontrada habitualmente, ou seja, um exemplo que nós podemos condicionar, uma casa de praia, não é necessariamente todas as vezes. Já a concepção de domicílio é a residência com ânimo definitivo. Olha as duas concepções como são importantes compreendermos. A morada é o lugar onde ela é encontrada para dormir, pernoitar. A residência, normalmente, ela é encontrada habitualmente. Exemplo dado, a casa de praia. Já o domicílio é a residência, vincula-se à concepção de habitual, vincula-se à concepção de necessária, com ânimo definitivo. Partindo dessa concepção, verificamos claramente diante da concepção trabalhada no slide que o domicílio conceitual é o conceito legal onde é aquele em que a pessoa estabelece a residência com a intenção de fixar-se. Entretanto, há outras situações em que o domicílio pode ser considerado. Percebam bem que diante da classificação dada a vocês, eu deixei claro a concepção de que toda essa estrutura de conceitos são fundamentais. E por quê? Para que nós possamos compreender essencialmente as relações provocadas, invocadas e realizadas dos atos da vida civil perante o indivíduo e os demais membros da sociedade, seja ele o próprio Estado, seja ele outros indivíduos. Ainda diante dessas concepções, onde compreendemos aqui a diferença entre morada, residência e domicílio, e percebemos que o domicílio é residência com o ânimo definitivo da permanência, da fixação, conforme a própria conceituação geral da qual trabalhamos aqui no slide, temos as concepções de outras espécies de domicílio, como algumas que colocamos nos slides, e outras que comentaremos aqui ainda na aula de hoje. No caso do slide, apontei 3, onde nós identificamos o domicílio eleitoral, ou seja, é aquela onde a justiça eleitoral aponta a concepção e a competência do indivíduo ali, se encontrar. Há um registro diante da sede eleitoral da qual ele exerce a relação jurídica do sufrágio
ou melhor, do voto, do exercício do voto, para que ele possa cumprir sua obrigação legal como cidadão. O domicílio fiscal, onde ele também possui uma vinculação diante da própria Receita Federal, na qual compreende toda a sua relação jurídica como contribuinte e, obviamente, presta informações ao Estado como ente fiscal diante do seu patrimônio, diante dos seus bens. E, por fim, o domicílio profissional. É aquele onde que ele exerce regularmente suas atividades laborais, ou seja, onde ele desenvolve o seu trabalho em si. Mas o importante é percebermos que o domicílio, de fato, é a residência com ânimo definitivo. Não é uma residência eterna, necessariamente, mas é o local onde a pessoa é encontrada habitualmente e não se sabe quando a mesma vai sair. Por isso, tendo essa amplitude das concepções conceituais em domicílio, do domicílio eleitoral, do domicílio fiscal, do domicílio profissional, que são algumas das circunstâncias nas quais evidenciam o ponto fundamental, que é o ânimo definitivo da vontade de permanecer. Ou seja, onde a pessoa, até então, não tem a vontade de sair daquele local e ela é encontrada habitualmente. Conclui-se, nesse sentido de conceito de domicílio, dando as circunstâncias das diferenças, que a morada da qual nós mencionamos é o menor, olha lá, do que a própria concepção da residência, que por sua vez também é a menor em relação ao domicílio, que engloba tanto a morada como também engloba a residência. Tudo bem? Então, diante desse aspecto, dessas circunstâncias, temos as condições fundamentais aqui apontadas para a classificação conceitual como um todo. Assim, damos ainda a diferença para vocês diante da própria concepção do slide que os aponta, onde a residência é a presença real da pessoa natural no local na qual habita, com caráter de permanência fática. Já o domicílio é relação jurídica que nasce da situação de fato estabelecer-se a residência em determinado local, com ânimo definitivo, que era o ponto do que acabei falando aqui no presente momento da aula. Fundamentalmente, de permanecer, ou ainda onde se exercem as relações concernentes profissionais, eleitorais, fiscais, dentre as outras das quais nós condicionamos a vocês no slide anterior. Em resumo, a residência é a presença física da pessoa em um local, enquanto o domicílio é toda a relação jurídica que se estabelece a partir da presença física, que possui, obviamente, o ânimo definitivo de localização, de local, de estabelecimento dos atos da vida civil como um todo. Diante dessas perspectivas, podemos apontar algumas espécies de domicílio para a pessoa natural. Dentre elas, vamos aqui apontar, conforme o artigo 70 ao artigo 74 do próprio Código Civil, onde estabelecemos as questões do domicílio voluntário, aquele que vos falamos agora. No slide, apontamos aquele em que a pessoa, com a intenção de residir definitivamente, fixa a sua moradia, permaneça, conceito inicial do qual vos falei. A residência habitual se caracteriza como domicílio voluntário, também conhecido como comum ou geral. É aquele escolhido livremente para a pessoa, que poderá ser mudado por ela quando ela necessitar ou quando ela tiver, obviamente, como vontade própria a sua alteração. O artigo 70, diante do domicílio voluntário, trata o seguinte para nós. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde se estabelece a sua residência com ânimo definitivo. O conceito desse domicílio voluntário, ele apresenta dois elementos fundamentais. O objetivo, que é a residência, conforme inclusive mencionado na própria concepção do conceito classificatório a vocês no slide, e o elemento subjetivo, que é o ânimo definitivo. Dessa forma, se uma pessoa vai passar um mês de férias em uma casa de praia, por exemplo, o domicílio não estará mudado. Por quê? Porque na própria concepção voluntária já afirma para nós, diante do artigo 70, que o domicílio é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Pois essa temporada na casa de praia, conforme mencionado no título de exemplo, ela se trata apenas de uma situação temporária. Falta a intenção de permanecer definitivamente nesse local de praia, que não seja interessante, claro. Porém, no artigo 71, ainda trata essa relação de vinculação da referência. Se, porém,
a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á o domicílio seu qualquer delas. Olha que interessante. Diante da própria concepção do domicílio voluntário, nós temos essa relação da diversidade domiciliar, onde a pessoa possui, às vezes, uma residência com ânimo definitivo, na qual ela exerce ali o seu período laboral, mas ela possui muito próximo uma casa de praia, na qual ela possa desenvolver também as suas atividades laborais, tendo mais de um domicílio. Nessa situação, em ambas as relações e residências ou domicílios são voluntários, pois, percebam, em ambos há a condição do quê? De residir definitivamente a sua morada, conforme nós condicionamos a própria condição do pernoitar, a própria condição de dormir, a própria concepção da residência na questão habitual de se encontrar e, essencialmente, domicílio diante das relações jurídicas postas. Esta condição, trazida no artigo 71 do Código Civil, consagra a famosa pluralidade domiciliar, que é nada mais, nada menos que é possível que uma pessoa que tenha mais de um domicílio possa ter a mesma concepção do ânimos definitivo, da residência definitiva, do domicílio voluntário. Tudo bem? Fica fácil o entendimento? Acredito que sim. Nesse sentido, dando ainda continuidade aos pontos tratados, temos a obrigação de observar a concepção do artigo 72 do Código Civil, ainda vislumbrando a concepção do domicílio voluntário e de demais domicílios, obviamente, na pluralidade de domicílios aqui apresentados, que é, o artigo 72 nos traz o seguinte: é também domicílio da pessoa natural quando as relações concernentes à profissão, o lugar onde se ela esteja exercida. Que olha que interessante, que vinculam-se à relação da pluralidade diante da própria concepção voluntária existida pela condição de ter a condição do domicílio voluntário implícito, seja ele profissional, seja ele fiscal, seja ele, obviamente, com ânimos definitivo. Então, esta condição da qual se trabalha a relação exercida também diante dessas circunstâncias, são fundamentais. Por sua vez, nós temos a concepção domicílio necessário. O domicílio necessário é aquele designado por lei, convencionado pelas partes, para o cumprimento das obrigações decorrentes de um contrato com o local de trabalho ou domicílio do empregador. É muito interessante este apontamento, que há uma discussão doutrinária em sede à apresentação das relações contratuais discutidas nesse domicílio necessário. Percebemos aqui que o domicílio voluntário é todo aquele com a relação composta definitiva do animus morandi, seja ele uma pluralidade, seja ele profissional, seja ele fiscal, seja ele inclusive o laboral. Entretanto, nós temos a relação aqui do domicílio necessário que apresenta a relação de trabalho propriamente dita e as relações contratuais postas. Então ele vincula aquele determinado em lei. E aí nós devemos apontar o seguinte: por quê? Porque ele é razão de uma condição. Olha, interessante, o voluntário é aquele da qual o indivíduo tem a voluntariedade, ele tem essa liberdade de escolha, é livre. Já o necessário, ele é uma condição necessária da lei ou situação da qual as pessoas determinam em comum consenso a sua relação jurídica posta. Nesses casos, a lei não permite a escolha de domicílio. Ela é condicionada pela relação jurídica posta diante da circunstância dada da concretização do ato da relação jurídica do indivíduo. Tipo de exemplo que podemos dar é o que está condicionado no artigo 76 do Código Civil, onde o domicílio necessário é aquele onde o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo, o próprio preso, exercem a sua relação jurídica perante os atos da obrigação da vida civil. O domicílio, no caso ainda, a título de exemplo do ponto que nós já estudamos, a capacidade civil, quando da incapacidade, nós percebemos que o domicílio do incapaz, em regra geral, é aquele dado pelo seu representante ou assistente. A do servidor público, de regra geral, é o lugar onde ele exerce permanentemente suas funções. A do militar é também onde ele serve as suas relações jurídicas, como a do marítimo e o da aeronáutica, em sede de comando em que ele encontra-se de imediato ou subordinado. Percebemos, diante do artigo, da qual aqui vos referimos, que o militar da Marinha e da Aeronáutica, por terem muita mobilidade pelo território nacional como um todo, possuem como domicílio, em regra geral, a sede do comando em que estiverem de imediato subordinação. O mesmo não ocorre para um militar do Exército. Isso que é interessante. Por quê? Porque o Exército, ele
necessariamente estar fixado em determinadas regiões nacionais. E aquele militar, ele vai ter a sua fixação mais clara, objetiva, que nada impede de ter também como relação jurídica posta o comando a qual ele esteja imediatamente subordinado. É importante também destacarmos um outro domicílio, do qual não fizemos aqui referência, do domicílio voluntário necessário, que é o domicílio diplomático, que está previsto no artigo 77. O domicílio diplomático no Brasil é aquele citado no estrangeiro, é onde podemos expor as relações de extraterritorialidade, sem designar, num bom sentido, onde encontra-se o indivíduo necessariamente. Como assim? A sede das suas obrigações diplomáticas são a sede, obviamente, onde se encontrará o domicílio de real definição da função da prestação de serviço diante das concepções jurídicas. Então, todas as sedes diplomáticas, para os diplomatas no estrangeiro, terão essa relação de fato da prestação da vinculação do domicílio concreto real, que, em tese, ele se enquadra de uma forma direta e indireta no domicílio necessário da relação da prestação de serviço, tudo bem? Que pode se encontrar, inclusive, no próprio Ministério das Relações Internacionais, diante do Distrito Federal, ou, no caso, no próprio domicílio no Brasil, que é a sede da relação jurídica da qual eles também estão subordinados. Diante desses exemplos, tanto de domicílio voluntário como domicílio necessário, eu trago para vocês aqui algumas concepções práticas, até para o entendimento e desenvolvimento das relações da vida civil como um todo. Os exemplos práticos do domicílio voluntário, nós temos a residência, onde é a principal sede da pessoa e da família que estão ali desenvolvendo as suas relações jurídicas, que é a própria casa de praia, onde a pessoa passa os fins de semana de férias, o imóvel locado para os fins residenciais, hospedaria, um hotel, pensão, quando a pessoa não possui uma outra residência, está desenvolvendo alguma atividade. Então, todas essas relações jurídicas aqui, percebam que ela pode ser proveniente do domicílio voluntário, que condiciona, inclusive, a pluralidade domiciliar, onde este indivíduo se encontra e, obviamente, se destaca a sua relação perante os atos da vida civil. Já alguns exemplos do domicílio necessário, nós temos como regra geral o desenvolvimento das relações de trabalho, onde que ele atribui a responsabilidade pelas obrigações contraídas pelo empregado e pelo empregador. No caso de empregador, quando o emprego doméstico trabalha em residência alheia, a própria condição, nós podemos vincular essa relação como domicílio, onde a pessoa é encontrada habitualmente. Estabelecimento no empresarial, onde aquele é o designado para representar a empresa em determinado local. Todas essas relações são oriundas de alguns pontos fundamentais, dentre elas a concepção da relação dos atos da vida civil, a relação dos atos da vida na relação da função profissional e, essencialmente, na relação do feito, quanto a lei determina a concepção legal, conforme mencionamos aqui nos artigos 74, 75 e 76. Quanto aos presentes objetivos, é importante destacarmos algumas concepções no que tangem os aspectos das relações de alteração desse domicílio e seus efeitos jurídicos, a mudança de domicílio e o prazo para essa mudança de domicílio. Importante também destacarmos, diante da concepção do domicílio necessário, um ponto discutidamente doutrinário, que é a concepção da ordem da sede das ações das quais podem os indivíduos se representar diante da vida civil. Algumas determinadas ações aceitam a concepção de cobranças exteriores ao domicílio real de, por exemplo, uma rescisão contratual. Entretanto, outras não. O que tange hoje a doutrina majoritária nesse sentido? Olha que interessante. Vamos supor que você venha comprar determinado produto via internet. Porém, esse produto vem com algum defeito, ou vem danificado, ou mesmo vem um produto diverso daquele que você adquiriu. Olha que interessante. Onde você deve representar a ação da qual você vai postular? Na sede do seu domicílio ou na sede do domicílio da empresa? Até onde nós observamos, nós percebemos que o domicílio voluntário é aquele do qual nós escolhemos. O domicílio necessário é aquele onde a lei aponta. Se nós formos seguir a regra geral, o domicílio necessário para a discussão da ação seria na sede da empresa. Entretanto, a legislação em análise, em benefício
tratando das relações de hipossuficiência como a própria relação de consumo, pelo próprio Código do Consumidor, nós estabelecemos as relações pontuais que podem ser substituídas quando necessárias. Neste aspecto, precisamos ter muito cuidado quando da condição que a lei estabelece, por exemplo, diante de uma relação pactual determinada, onde que estabelece que toda discussão do contrato será em sede e ordem da determinação do local onde as partes transigiram um acordo, ou não, ela pode ser claramente substituída. É muito importante esse apontamento prático do exemplo necessário quanto ao domicílio para essa substituição, quando tratamos essencialmente de uma relação de consumo. Porque, de forma geral, nós temos a concepção da regra da pessoa do domicílio natural como o domicílio voluntário e o domicílio necessário. O domicílio voluntário é aquele onde nós apresentamos toda a concepção da residência, do ânimo definitivo, da pluralidade de domicílios, a própria circunstância do domicílio profissional e mesmo a ausência de uma residência, a qual ele pode, por exemplo, pernotar em determinados hotéis, diante das acepções dos trabalhos dos quais o indivíduo vem a desenvolver. Já em sede da concepção do domicílio necessário, é aquela tratada especificamente por lei, onde nós temos o incapaz, na sede dos seus representantes, curadores ou tutores, do servidor público, do militar, do marítimo, do próprio preso, né? Onde, obviamente, a sentença foi transitada em julgado. Você vincula-se todas as regras essenciais. Para tanto, é necessário analisarmos essas concepções de mudança e os seus efeitos essencialmente obtidos. Toda a relação de mudança ela vai cumprir etapas para que a acepção da definição do domicílio, seja ele voluntário ou necessário, venha a se findar. É importante analisarmos que a concepção do domicílio como um todo, ele permite esta condição de alteração de forma comum, natural, onde não implica em nenhum prejuízo à relação dos atos dos indivíduos ali praticados diante da vida civil. Aqui no exemplo do qual vos dou, condiciona a relação que a mudança de domicílio só verifica com a transferência da residência. A simples intenção é o suficiente para caracterizar a mudança do domicílio, ou seja, vai, obviamente, ocorrer quando da necessária mudança, e não apenas da intenção. É obrigatório ocorrer essa mudança. Os efeitos jurídicos ali postos da qual o slide nos apresenta. A mudança do domicílio implica a alteração da competência do juízo das normas legais aplicáveis ao caso, de forma do cumprimento das obrigações diante das relações jurídicas específicas, ou seja, a partir do momento que há a alteração desse domicílio do indivíduo, obviamente há a mudança de toda a relação jurídica posta, o cumprimento das obrigações, os atos das relações jurídicas que estavam sendo implicados em determinado domicílio passarão a ocasionar em outro, de uma forma natural. Prazo para a mudança. É preciso esperar para, pelo menos, 6 meses após a mudança, em que se possa compreender e entender que o domicílio realmente mudou. Então, há o estabelecimento de um prazo mínimo a ser estabelecido em lei, conforme os artigos 76 e 77, da qual estabelecem as relações durante 6 meses, havendo realmente esse ânimo definitivo divergente do inicial, para que a aplicação dos efeitos jurídicos possam se dar de forma gradativa e de forma fundamental. Consequências dessa mudança. O que implica essencialmente as alterações do domicílio. A mudança do domicílio implica na transferência não só do ânimo definitivo, mas com uma intenção manifesta da concepção do indivíduo em alterar a sua relação jurídica dos seus atos daquele local para outro. O ânimo definitivo do domicílio acompanha essa forma intencional praticada pelo próprio indivíduo em si. E essas consequências ainda do domicílio podem ser a alteração das regras jurídicas aplicáveis pela mudança de competência territorial, em processos judiciais, no cumprimento das obrigações contratuais, na relação, inclusive, do domicílio necessário na prestação de serviço. Todos esses envolvimentos estarão diante de uma concepção da qual a relação jurídica posta, definida, articulada pelos atos da vida civil do indivíduo se dão de acordo necessariamente com os apontamentos da alteração de domicílio. Percebemos como um todo que esta
concepção da alteração do domicílio implica essencialmente na alteração do animus morandi definitivo, ou do animus definitivo para aplicação da relação dos atos da vida civil. Por sua vez, precisamos apontar algumas concepções também doutrinárias das quais se tem compreendido na relação dos domicílios, não só da pessoa natural, mas também agora da pessoa jurídica, na qual nós temos a concepção do domicílio estatutário, do domicílio real e do domicílio eletrônico, muito usualmente relacionado principalmente perante os atos da vida civil e, essencialmente, na relação dos atos dos indivíduos pelas circunstâncias fundamentais do desenvolvimento tecnológico, a concepção do domicílio eletrônico. Percebemos, então, que o domicílio estatutário, aqui no domicílio da pessoa jurídica, conforme a relação do próprio slide nos aponta, é o endereço fixado no contrato social e está relacionado com a criação da evidência da pessoa jurídica. Ora, se não vejamos, quando você vai instituir a criação de uma determinada empresa para uma prestação de serviço em si, estabelece a relação jurídica da qual o ente determina a concepção da sede desta empresa, que está no seu ato constitutivo, ou melhor dizendo, no seu contrato social. O domicílio real, por sua vez, é aquele onde encontra a sede da pessoa jurídica, ou seja, o centro dos negócios. Caso essa empresa possua inúmeras filiais, onde está a sede, onde está a administração, onde está a relação em si pactuada diante das diversas filiais da qual possui, mesmo esta sendo divergente da relação contratual que é estabelecida no domicílio estatutário. Ali se encontra, então, a sede do domicílio real. Percebam, isso é muito comum, interessante aqui observar, as relações jurídicas postas nas instituições bancárias, onde ela possui inúmeras outras instituições que prestam serviço por uma determinada instituição, mas possui uma sede, um domicílio real, que não necessariamente pode ser o mesmo da sede do contrato social estabelecido na relação jurídica posta perante os seus clientes ou a criação da sua própria sede. Por fim, nós temos aqui um dos domicílios mais fundamentais e importantes destacado, que é o domicílio eletrônico, muito usualmente desenvolvido e trabalhado, essencialmente, quanto às relações jurídicas judiciais. A Lei 14.063, de 2020, percebam que ela é extremamente recente, autorizou a escolha do domicílio eletrônico como meio de recepção de citações, intimações, entre outras comunicações judiciais, não só para as pessoas jurídicas, como está dando também ampliação às relações entre pessoas físicas. Como ainda não houve a citação em si do comunicado das pessoas jurídicas, prevalece ainda o entendimento majoritário do que o domicílio eletrônico será estabelecido pelas relações jurídicas postas diante da informação do domicílio eletrônico das empresas. Percebam vocês que muitas de algumas empresas trabalham especificamente com recebimento de e-mails, com recebimento e troca, obviamente, apenas via redes sociais como um todo. Então, esta comunicação, ela passa a ser vigente, não tendo ali um contato telefônico, uma sede propriamente física a ser desenvolvidas as atividades dos atos da vida civil perante os demais indivíduos da sociedade. É muito importante essa concepção porque nos dá a real importância diante do conceito e classificação do domicílio para o direito civil brasileiro, que aqui nós apresentamos o seguinte no slide: a caracterização do foro competente, o cumprimento das obrigações e a proteção do consumidor. Amplia toda e qualquer relação, inclusive a tutela, desenvolvimento das atividades da condição do domicílio posta às suas classificações, pois contribui para a identificação do local, contribui para o cumprimento das obrigações, contribui para a relação de vulnerabilidade da relação de consumo, tendo o indivíduo como pessoa física a condição de hipossuficiência perante os demais aspectos da vida civil, como da pessoa jurídica num todo, nas relações postas diante dos atos que, obviamente, contemplam todo o nosso Código Civil brasileiro. Então, aqui nós fazemos meio que um cronograma, demonstrando a vocês, diante de uma perspectiva, como amplia a concepção do conceito de domicílio, mas, acima de tudo, protege diante das relações dos atos da vida civil como um todo. Por isso, o aspecto de, ao mesmo tempo, estabelecer um domicílio e proteger as relações de vulnerabilidade, essencialmente naquelas onde nós pleiteamos e demonstramos aqui as relações de consumo como um todo. Para finalizarmos,
e apontarmos alguns aspectos também fundamentais, condiciono aqui alguns exemplos práticos sobre a concepção de domicílio. Um jovem que se muda para uma nova cidade para estudar, uma universidade, terá o seu domicílio na cidade onde está estudando, ou seja, ele tem um ânimo definitivo que não é temporário, não é para um lapso temporal pequeno, mas um lapso temporal pelo menos aí de 4, 5 anos. Um militar que é transferido para uma nova base, no caso a gente percebeu a concepção do marítimo e da aeronáutica, diferentemente do exército, domicílio na cidade onde está a base, mas nada impede a concepção do comando onde ele está subordinado. E mesmo aqui, uma pessoa aposentada que se muda para a casa do campo, onde traz seu domicílio agora na cidade onde se encontra a casa, a sede, do desenvolvimento das suas atividades como um todo. Percebam vocês que o ponto fundamental do estudo, da interpretação, da concepção do domicílio, dará toda a importância da classificação dos conceitos da pessoa natural, da capacidade da vida civil, do incapaz, dará toda a concepção do desenvolvimento das atividades da personalidade, da dignidade da pessoa humana, pontos esses já trabalhados e estudados. Por fim, ficamos por aqui, desejamos a todos com grande satisfação bons estudos e até a próxima.